Olá, bom dia meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, nesta manhã eu vou, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou passar um estudo sobre o casamento. Questões sobre o casamento cristão. Mas antes de mais nada, eu vou fazer uma breve oração para que o Senhor possa dirigir esse estudo, para que o Senhor venha ministrar essa palavra, esse estudo através de mim, e venha conduzir essa ministração, trazendo louvor e glória para o nome dele. Também orar também para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e fazer com que a palavra possa falar com cada um de nós, falar com nós aquilo que o Senhor quer para nós, e não o que nós queremos, tá? Orar também para que o Senhor venha repreender toda a força do mal que se levanta contra essa obra, que é a obra dele, e que não vai atrapalhar essa ministração, porque essa ministração é do Senhor e é para a glória dele. Então, que toda a força do mal venha cair por terra, que quiser atrapalhar essa obra aqui. Vamos orar aí para agradecer ao Senhor, por essa palavra que nos dá, e pedir para o Senhor tomar a direção desse trabalho, dessa missão, para o louvor e glória dele. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, eu entro agora na tua presença para te agradecer, Pai, por essa oportunidade a qual o Senhor me dá, para mandar esse privilégio de poder estar aqui, Pai, Senhor, para poder ministrar a tua palavra. Pai amado, oro para que o Senhor me conduza, Pai, Senhor, nessa ministração. Pai amado, Senhor, peço que o Senhor me dê sabedoria para poder ministrar ela, prudência, inteligência. Pai, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo falando através de mim, falando na minha boca, Pai amado Senhor. Por isso eu oro, Pai amado Senhor, me leva a ministrar a tua palavra através do teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo vai fazer me lembrar, me ensinar e me dirigir nessa ministração, Senhor, para fazer louvor e glória para o teu nome, Senhor. Me dá a palavra, me dá o ensinamento, Pai amado Senhor, me capacita a ministrar a tua palavra, Senhor, para a glória do teu nome, para fazer louvor e glória para o teu nome, Pai amado. Ora, Pai amado Senhor, que o Senhor, Pai amado Senhor, também faz com cada um, através de ensinamentos, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar na tua palavra, e não que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar, Pai amado Senhor. E o Senhor ama e corrige, Pai, e o Senhor corrige tudo aquilo, o Senhor disciplina e corrige tudo aquilo que o Senhor ama, Pai amado Senhor. Mesmo que vá contra a vontade da pessoa, Pai, porque o que tem que permanecer é a tua palavra, Senhor. Passam os céus e a terra, mas a tua palavra onde passar. Fala o que o Senhor quer falar, usa-me para pregunturidade, mesmo que eu venha confrontar, Pai amado Senhor, as opiniões, os pensamentos das pessoas, que vai prevalecer é a tua palavra, é o teu pensamento, não o pensamento meu e nem das pessoas que vai estar ouvindo, mas o teu querer que tem que permanecer, mesmo que discorde do entendimento da pessoa, o que tem que permanecer é a tua palavra, que é soberana em tudo. Peço também, Senhor, que o Senhor venha repreender toda a força do mal que venha tentar atrapalhar essa ministração, essa pregação, barulhos e qualquer outro de interferência venha atrapalhar essa ministração. Não permita, Senhor, porque essa ministração é santa, é para o teu louvor, é para a tua glória, e peço que o Senhor repreenda toda a força do mal que tenta intervir nesse trabalho, que atrapalhar essa ministração. Pai amado, oro também que o Senhor, Pai, me deixe sensível à tua voz, para poder pregar a tua palavra, para poder ministrar esse estudo, Pai amado Senhor. Esteja na direção desse estudo, no controle desse estudo, para a glória do teu nome que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, fica comigo, amém. Eu abençoe todos que tivessem essa ministração, Pai amado. É o que te peço em nome de Jesus, Senhor, traz as pessoas para a tua presença, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Vamos pegar aqui, eu vou ler o texto, 1 Coríntios capítulo 7, questões sobre o casamento. Eu vou estar, Deus permitiu, eu estou usando 4 Bíblias aqui. Vou começar com a Bíblia NA, Novo Meio Atualizado, e vou ler o texto completo, depois vou ler, explanando com a ajuda das notas da Bíblia, tá? Então tá aqui. Questões sobre o casamento. O que me chamou a atenção nesse texto aqui, do questão sobre o casamento, sim, aqui os coríntios, eles enviaram uma carta para o apóstolo Paulo, fazendo perguntas, e as perguntas que eram feitas aqui eram sobre o casamento, uma das questões, e a carta ela está perguntando assim, que muitos coríntios estavam querendo se abster totalmente do sexo, não só da imoralidade sexual, mas também se abster do sexo do casamento, que vê uma vida celibatária, não casar, e também estavam noivos, né, casamento contratado, noivos
aí está pensando em desistir de casar para viver uma vida totalmente celibatária, porque estão querendo se abster totalmente do sexo. Né? Então, foi essa pergunta que os Coríntios enviou para o apóstolo Paulo ali. Aí o apóstolo Paulo responde a pergunta sobre o casamento, fala também sobre a questão do divórcio e dá as instruções aqui. Agora, o que me chamou a atenção que quem está orientando sobre casamento, divórcio, é uma pessoa que nunca se casou. O apóstolo Paulo nunca se casou, ele era celibatário. Ele tinha o dom, é um dom celibatário, é a pessoa que consegue ficar sem casar, sem ter relações sexuais, sem casar, e ele se sente feliz, contente com isso aí. É um dom. O casamento é um dom e o celibatário também é um dom. Então, algumas pessoas têm esse dom de ficar solteira a vida toda por vontade própria, né, que ninguém forçou, é um dom que ele tem. E esse dom serve para a pessoa dedicar de forma integral à obra de Deus. Tá? Nesse sentido. E foi um homem solteiro que deu instruções para casais, né? Que, assim, que deu conselho para um casamento, né? Interessante, né? Você vê que é o Espírito Santo, ele usa a palavra de Deus. Então, um homem solteiro ou uma mulher solteira que vai dar instrução sobre casamento, casamento é cônjuge, duas pessoas, macho e fêmea, vai dar instrução sobre casamento, só que ele não prega por experiência, a experiência dele, ele prega com base na palavra. Essa que é o interessante. Então, os casais, eles pregam com base na experiência deles de casamento, né? Os líderes de casais, né? Tem o marido e tem a esposa dele, os líderes de casais. O solteiro, ele prega com base na palavra, né? Interessante, o apóstolo citou Jesus, algumas coisas de Jesus, algumas coisas deu o parecer dele, mas o parecer dele foi que ele ouviu da palavra também, só que não está registrado na palavra. Tá? É oral, né? Que ouviu o discípulo. Depois foi escrito na palavra. Então, eu vou ler aqui questões sobre o casamento. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque mulher. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Digo isto como concessão e não como um mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de um modo e outro de outro. E aos solteiros e às viúvas, digo-lhes, seria bom se permanecerem como no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se case, porque é melhor casar do que arder em desejos. Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se a mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, mas agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para vir em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? O versículo 25 agora, em diante. Sobre as pessoas solteiras ou viúvas. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel.
Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se você casar, não estará pecando. E também, se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofreram angústia na carne. E eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a sua idade, e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que case. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade, resolveu em seu coração conservar a virgem, a jovem fará bem. Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem, e quem não casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito Santo, né? Então vamos ler, passar aqui as notas, do capítulo 7 de 1 Coríntios. Diz aqui: 3 questões provenientes de uma carta escrita pelos Coríntios. Paulo agora dirige sua atenção a uma série de problemas citados em uma carta que os coríntios lhe escreveram. Ele marca a mudança de um tópico para o outro, com a frase quanto ao que vocês me escreveram, ou com respeito, ou no que se refere. A frase também ocorre aqui, no capítulo 12, 1, de 6, 1, 12. Primeiro, ele aborda questões relacionadas a casamento, divórcio e ao chamado de cada pessoa. Depois, eu vou pegar a nota aqui, casamento, divórcio e circunstâncias imutáveis. Casamento, divórcio e circunstâncias imutáveis. Os coríntios são exortados a serem fiéis no casamento e evitarem o divórcio e estarem contentes com o seu chamado ou vocação. Quanto ao que vocês me escreveram, Paulo usa esta expressão pela primeira vez aqui para sinalizar uma mudança partindo das questões levantadas pelo relato verbal da casa de Chloe. Tá? Aqui no capítulo 1, versículo 10 e 11. Ele passa a discutir questões citadas em uma carta escrita pelos Coríntios. Esta mesma expressão, ou semelhante, é repetida em vários lugares do restante de 1 Coríntios. Aqui, em que ele introduz outros tópicos da carta escrita pelos coríntios. É bom, alguns cristãos coríntios, ao que parece, haviam adotado o ponto de vista de que relações sexuais de qualquer espécie, inclusive dentro do casamento, deviam ser evitadas. Paulo procura cuidadosamente refutar este ponto de vista ao longo deste capítulo. Então está aqui as referências aqui. O 7, o 2, 5, 9, 10, 28 e 36, os versículos do capítulo. Bom dia meu irmão Fábio, Fábio Bergamasco, seja bem-vindo
ao estudo aqui sobre questões sobre o casamento. Vou estar utilizando aqui, se Deus for permitir, 4 Bíblias sobre o casamento, importante para os crentes aí, tá? Seja bem-vindo e fica à vontade. Ó, aqui é bom. Aqui agora o versículo 2. Tenha provavelmente o 2 que está falando aqui. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Aqui, tenha, provavelmente se refere ao intercurso sexual. Cada homem tem a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Afirma a excelência do casamento monogâmico e exclui a poligamia, pois um marido compartilhado não seria o seu próprio marido. Então perceba, digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido, né, irmão? Ó, tenha, provavelmente se refere ao intercurso sexual, por causa da imoralidade sexual. Porque Corinto ali tinha a deusa Afrodite, então tinha muita imoralidade sexual ali em Corinto, né? A deusa Afrodite era adorada ali, e tinha muita imoralidade sexual, e esse aqui estava para gentios que se converteram ali, o apóstolo ganhou eles, está lá em Atos capítulo 18, que o Paulo esteve lá e fundou a igreja lá, em 1 Coríntios, Acaia, e tinha muita imoralidade sexual. Então aqui está falando aqui que digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Então, cada homem tem a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Agora perceba, afirma a excelência do casamento monogâmico, ou seja, sua própria esposa e seu próprio marido, não é? Tá aqui, ó. Cada homem tem a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então é monogâmico, sua esposa e seu próprio marido, monogâmico. Que é um homem, uma mulher só, e um marido só, nesse sentido, tá vendo? Afirma a excelência do casamento monogâmico, exclui a poligamia. Poligamia é um homem que tem várias mulheres, ou uma mulher que tem vários homens. Não lembro aquele seriado, não sei se é seriado, acho que é filme, parece, Dona Flor e seus 2 maridos, aquilo é poligamia. Uma mulher que tem mais de um marido, é poligamia. E hoje em dia nós vemos aí na sociedade aí, tem muita poligamia, um homem tem várias mulheres, ou mulheres têm vários homens. Só que o casamento, que Deus está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, portanto deixar o homem pai e mãe, isso a sua mulher, a sua esposa, isso é uma carne, veja, a sua mulher, não as suas mulheres, né? E a sua mulher, não o outro homem, né? Então o casamento ele é heterossexual e é monogâmico, é uma mulher só e é monogâmico e é heterossexual, tá? Tem que corrigir isso aí, que a palavra de Deus está ensinando, né, irmão? Então, pois um marido compartilhado não seria o seu próprio marido. Agora o verso 2,5 diz aqui, ó, né? Digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. Aqui é o sexo, tá? E a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se prive um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Então, agora eu vou ler a nota aqui. Vou falar aqui, ó. Esposa, marido. Deus designou o casamento como a união apropriada para a expressão da sexualidade humana. O sexo dentro do casamento tem benefícios relacionais e espirituais. Gênesis 4 e Efésios 5:31. Então veja bem, Deus designou o casamento como a união apropriada para a expressão da sexualidade humana. O sexo dentro do casamento tem benefícios relacionais e espirituais. Gênesis 4 e Efésios 5:31. 1 Coríntios 6:17, que fala aqui: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele.
Ele também tem o benefício prático de reduzir a tentação de se envolver em pecado sexual, né, irmão? É o 7 e o 9 que vai falar aqui. Tem o benefício de reduzir a tentação de se envolver em pecado sexual. Vai falar aqui. Mas você não consegue se dominar, que se case, porque é melhor casado do que arder em desejo. Então um ajuda o outro, não é, irmão? Tá falando aqui. A ênfase aqui está a ênfase aqui está na reciprocidade da relação matrimonial, dentro do quadro geral descrito Efésios 5, 22, 3 e Colossenses 3, 18, né, irmão? É o que falando aqui, o versículo 4. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Quer ver? Efésios 5, 22, só. Efésios 5, 22, só. O 5, aqui, 5, 22, só. E o 23. Só novamente a nota aqui. Só. A ênfase aqui está na reciprocidade da relação matrimonial dentro do quadro geral descrito em Efésios 5, 22 e 3. Esposas, que cada um de vocês se sujeita ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Agora Colossenses também, Colossenses 3, 18 e 19. Colossenses 3, 18 e 9. Colossenses 3, 18 e 9. Eu esperei aqui. Diz aqui. Esposas, que cada um de vocês se sujeita ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate como amargura. Então, falando da reciprocidade entre a esposa e o marido. Né? Eu não vou, talvez eu dê mais detalhes nesses textos aqui, do Efésios 5 e Colossenses 3, tá? Mas vamos dar continuidade no capítulo 7. Diz aqui agora, aqui, foi o marido, igual modo, agora o 5. Não se prive um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento. Só se eu terminei de ler. É aqui. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se prive um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicar à oração, depois retome a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Então, privar aqui é no jejuar. Então, a pessoa vai fazer um jejum se abster de alimentos. Para que se abster de alimentos? Para focar no Senhor, para crescer a voz do Senhor. Então, quando a pessoa se abster de alimentos, também se abstém do sexo, para focar no Senhor, para ficar focado no Senhor. Aí, nesse sentido, você pode ver que lá em Números, aliás, em Êxodo 19, teve Moisés falou, vai jejuar até o terceiro dia, não vai tocar em mulher. Então, como a pessoa, geralmente, na Santa Ceia, as pessoas, no dia da Santa Ceia, elas consagram o jejum. Então, eles se abstêm do alimento, e eu imagino que os casados se abstêm do sexo no dia da ceia, não é? Mas tem que ser com consentimento, se não for, não tem a benção do casal. Quer ver? 19. Diz aqui, ó. Estejam prontos ao terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Está no Êxodo 19 e o versículo 14, tá? Que é se encontrar com o Senhor. Então, nesse sentido. Vou pegar aqui para os irmãos aqui. Então, aqui não se prive. A abstenção das relações sexuais no casamento deve estar limitada a curtos períodos de tempo e somente deve ocorrer por consentimento mútuo do marido e esposa. Quer dizer,
se a esposa não consentir de ficar sem ter relações sexuais, o marido não pode, tem que aceitar que a esposa faz. Ou se a esposa quer jejuar e ficar sem relações sexuais e o marido não consente, ela não pode fazer. Porque ficar sem relações sexuais é para quê? É para consagrar para o Senhor, é um jejum. Seja um de alimentos, para ter comunhão com Deus, e o sexo também, é para focar em Deus. Mas se nenhuma das partes consistir, não vale. Tem que atender uma necessidade do outro. Essa que é a razão, que é a verdade. Agora o 6:7 vai falar aqui, ó. Digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. Quer dizer, concessão, porque, veja bem, digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, porque o apóstolo Paulo tinha o dom do celibato. O dom do celibato, como eu já falei no começo da pregação, do estudo, é aquela pessoa que nasce, que consegue ficar sem ter relações sexuais e ficar contente com isso. É um dom. Está lá em Mateus, no capítulo 19, ali, o versículo 12. Vou até mostrar para os irmãos aqui, para os irmãos saberem isso aqui. Esse é um dom. O apóstolo tinha um dom, depois que todos fossem como eu. Mas o casamento também é um dom, tá? Então Deus usa os irmãos no casamento e usa também aquele que tem um dom do celibato. Só vou mostrar aqui do celibato. Mateus 19, rapidamente. Mateus 19. Glória a Deus. Mateus 19. Louvado seja Deus. Mateus 19, o versículo 12. Veja. Eu vou dar um pouquinho antes, tá? Para os irmãos entenderem. Ó, vou ler um pouquinho antes para ter uma melhor compreensão. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, testando e o perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Repudiar aqui, que eu estudei, é divorciar. Mandar embora, divorciar. Respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, o fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. Percebam? Então Deus criou homem e mulher para se completarem, gêneros diferentes para se completarem, e deu a ordem para eles se unir. Né? Então os gêneros foram criados para se completarem, gêneros diferentes para se completarem, e deu a ordem para se unir. Então o casamento foi instituído por Deus. Criou o sexo e deu a ordem para se unir, se casar. E que Deus uniu, o homem separe. Quando separa, não é a instituição que separa, o homem separa, o marido. Não é a instituição. Então o divórcio é o marido que divorcia, não é a instituição. Não é para divorciar. Entendeu? Você não lê que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher? Fez homem e mulher, que é gênero diferente, macho diferente para quê? Para se completarem. Agora vem aqui, e que disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, tornando os dois numa só carne. Aí criou para se completar e deu a ordem para se unir, é o casamento. Então veja bem, então o casamento foi instituído por Deus, criou gêneros diferentes para se completarem e deu a ordem para se unir. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus juntou. Ninguém separe. Então, quem separar, está se botando contra Deus. Se o marido separa, está se contra a ordem de Deus. Então, ninguém separa. Está se rebelando contra Deus. Os fariseus perguntaram: então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Aí respondeu Jesus: foi por causa da dureza do coração de vocês. Dureza do coração é a pessoa que não quer aceitar a verdade da palavra. Porque a pessoa que não quer aceitar a verdade da palavra, ela é dura. Que não quer aceitar as verdades da palavra de Deus. Então a pessoa que não aceitar a verdade da palavra, ela tem o coração duro. Por causa da dureza de coração de vocês, que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. E eu, porém, lhes digo que em repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais lícitas, e casar com outra, comete adultério. Aqui eu já expliquei, relações sexuais é casamento contrastado, que está em Deuteronômio, capítulo 22, que na pobridade tinha uma jovem prometida
pro filho dele, o pai escolhia uma filha para casar com o filho dele, era prometido. Porque naquele tempo lá, eram os pais que escolhiam a mulher, a futura esposa do filho dele. Não era assim, nós na nossa cidade, que é o filho que procura, o homem que procura a esposa dele. Mas naquele tempo lá, eram os pais que escolhiam a esposa para os filhos. Sansão, né, o próprio Sansão falou, ó, eu quero aquela esposa. Então o pai que ia falar com os pais da moça para dar a filha dele pro filho dele. Então eram os pais que arrumavam os casamentos naquele tempo lá. Então era casamento contratado. Então aquela jovem estava prometida para o filho dele, então ela não podia ter contrato com nenhum. Foi o caso de Maria e José. É que o noivado era muito próximo. É que nem um casamento. Então nesse caso poderia ser